Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Nós vamos tratar sobre a importância dos jogos na alfabetização, como os jogos podem transformar, contribuir para a alfabetização das crianças. E eu já vou chamar a minha parceira de live, Aline. Deixa eu ver se ela está aqui. A Aline já está. Muito bem, Aline, agora é só aceitar. E ela está entrando. Entrou. Você está ao vivo, mas eu estou vendo alguma. Ah, agora sim. Oi, Aline, boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou bem, Daniel. Acho que essa foi a sua pergunta. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou, estou sim. Pronto, maravilha. Pois é, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Eu vou contar até três e todo mundo vai apertar nesse triângulo assim, ó, nesse aviãozinho que tem no cantinho da tela, tá vendo? Todo mundo tá vendo aí? Vamos apertar quando eu contar até três nesse aviãozinho e aí vai dar direto lá no nosso direct. Aí vocês vão encaminhar para as pessoas, chamar todo mundo para a live, tá bom? Vamos lá, um, dois, três. Vamos apertar no aviãozinho e vamos chamar todo mundo. Vem pra cá, ó. Gente, isso é muito prático, muito rápido. É para avisar as pessoas que a live começou, que o nosso bate-papo começou. Eu garanto, gente, que nós não vamos até às 9 horas, tá? Às 21 horas. A ideia, nós programamos a nossa fala, a nossa discussão para 30 minutos de live, tá? Porque como o objetivo da live é ficar disponível depois, ninguém quer assistir um negócio muito grande, muito longo, tá? Então nós preparamos um roteiro de live, ó, chamei muita gente aqui, mais de 50 pessoas. Muito bem, então vamos lá, o tema da nossa live é como os jogos podem transformar a alfabetização. Eu sei que muita gente já discutiu sobre alfabetização, tem muita coisa, muita produção acadêmica sobre alfabetização, sobre a importância dos jogos também na alfabetização, mas ainda surgem muitas dúvidas por parte dos professores, principalmente, quando vão inserir os jogos nas atividades de alfabetização, nas ações voltadas para a alfabetização. E é sobre isso que nós vamos discutir. A nossa fala, ela está situada na prática, porque nós somos, daqui a pouco cada um de nós vai se apresentar, né? Eu sou Daniel Dantas, sou doutorando em Linguística pela UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, mas também sou pedagogo, sou formado em letras, fiz o normal e nível médio, que é um curso técnico, um curso médio barra técnico, e lá nesse curso a gente vivenciou muitas questões relacionadas a isso, ao que nós vamos tratar hoje aqui também. Então, a minha caminhada, ela vai ao encontro dessas discussões. A minha caminhada acadêmica vai ao encontro dessas discussões. As discussões sobre o que é aprender, sobre como aprender mais e melhor. E Aline, quem é você, Aline? Quem sou eu, né, Daniel? Então, mais uma vez, boa noite. Eu estou vendo que tem muita gente entrando aqui, né? Eu me chamo Aline Alves, sou neuropsicopedagoga clínica atualmente, mas principalmente, né, eu sempre me apresento dessa forma, eu sou professora. Fiz também o normal nível médio, né, Daniel? É um curso técnico que muita gente conhecia antigamente, né, como pedagógico. Ou até mesmo como curso normal, porque esse termo curso normal, ele é um termo antigo, né? A Sim. gente utiliza atualmente, mas ele é um termo bem conhecido aí pelos antigos. E eu sou formada em letras, sou graduanda em fonoaudiologia e também me interesso muito pela área, sempre me interessei pela área de alfabetização, fui alfabetizadora durante anos e hoje realizo pesquisas na área. Também produzo jogos pedagógicos na área, não é, Daniel? Sim. A gente também tem projetos nesse sentido. E a nossa vida sempre foi pesquisar sobre isso e vai continuar sendo, Vai porque continuar sendo. essa live é o começo de muitas, né? A gente pretende trazer aqui muita informação a respeito da alfabetização,
porque a gente sabe que é uma área muito escassa, né, de conhecimento. As demandas são cada vez mais desafiadoras e a gente precisa cada vez mais buscar, porque o que nos faz bons profissionais é o estudo, né, a busca, e a gente acredita muito nisso. Quanto mais, a impressão que tem é que quanto mais se escreve sobre a alfabetização, mais precisa escrever, né? Mais precisa pesquisar. E aí, entendendo a alfabetização como esse processo, como ciência, como um processo complexo também, a gente precisa avançar, a gente precisa adentrar nesse universo. E aí os jogos entram nessa discussão como um combustível, como um fator muito importante para a mediação desse processo, para que o processo seja legal, seja interessante, seja desafiador, seja inspirador. Afinal de contas, nós estamos lidando com crianças e o sentido de ser criança se encontra, se abraça com o brincar. Mas não é o brincar pelo brincar apenas, é o brincar mediado, intencional, é disso que nós vamos tratar hoje. E aí eu gostaria de começar com uma frase de Emília Ferreiro, uma das grandes pesquisadoras em alfabetização, que diz o seguinte: por trás de uma criança que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa, há um ser que pensa. E é preciso alimentar esse pensamento, a imaginação, essas vivências da criança nesse processo. E aí a gente dividiu essa live em 3 blocos. O primeiro bloco nós vamos tratar de aspectos bem gerais da alfabetização. Entendam, gente, numa live como essa a gente não tem como abordar um conteúdo mais denso, tá? Mas fica aí como uma porta para vocês adentrarem depois, certo? Inclusive nós vamos dizer para vocês onde é que vocês vão buscar mais informações como essas. Então, o segundo bloco nós vamos trazer um relato de experiência sobre um jogo, né, sobre mediação. E o terceiro nós vamos de fato discutir sobre a importância da mediação, a diferença entre o brincar pelo brincar, o brincar com um propósito, com uma finalidade, com uma intencionalidade pedagógica, didática. Nós vamos discutir sobre isso. Então são 3 blocos, tá bom? E aí a gente começa. Eu e a Aline, a gente não dividiu quem é que fala primeiro, quem é que fala depois. É uma conversa mesmo, viu, gente? Então, a Aline vai ficando à vontade, a gente vai fazendo esse bate-papo. Peguem uma aguinha aí, tá, todo mundo, porque vai ser muito gostoso o papo. Quem tá comendo ovo de Páscoa, afinal de contas, feliz Páscoa, hoje é Páscoa, né? Jesus vive. Pois é, pega o seu ovo de Páscoa e vai comendo enquanto assiste a live, enquanto participa. E nós vamos combinar o seguinte: tem um balãozinho aqui, ó, um balãozinho com uma interrogação. Quem quiser perguntar alguma coisa... Opa, a Aline tá travada, peraí, viu? Opa, Aline, você tá aqui? Estou, pessoal. Tive um probleminha aqui de internet, mas já voltei. Tá travando para você? A minha não? Não, só naquele momento, mas já resolvi. Pronto, ok. Então, pega teu ovo de Páscoa e come o ovo de Páscoa enquanto participa da live. E como eu estava dizendo, aqui tem um balãozinho com uma interrogação. Se você tem alguma pergunta que seja mais densa e que queira ouvir de nós uma resposta, pode deixar aqui, porque se a gente não responder durante a live, a gente vai responder como caixinha de pergunta lá no Instagram, @ludoalfabetização, tá? @ludoalfabetização, sem a perninha do C cedilha e sem o acento no A, tá bom? Então já sigam esse perfil também, porque por lá nós vamos trocando mais experiências, dando sugestões, refletindo sobre esse processo de alfabetização, de mediação da alfabetização por meio dos jogos. Então, Aline e todo mundo que está aqui, a Base Nacional Comum Curricular e outros documentos, inclusive material teórico, a Base Nacional Comum Curricular não é teoria, tá? É diretriz. Mas materiais teóricos que possivelmente foi de onde a Base Nacional Comum Curricular bebeu da fonte para falar sobre a alfabetização, vão dizer que esse processo, ele não começa no primeiro ano, como muita gente acredita que é.
né? Inclusive, nós temos uma tradição escolar que chamava isso de alfabetização mesmo. E aí, quando acontece a reforma, né? O ensino fundamental de 9 anos, o primeiro ano seria, então, a antiga alfabetização. Tá? Mas existe uma diferença entre alfabetização enquanto etapa e alfabetização enquanto processo. A alfabetização enquanto processo, ela acontece já na educação infantil, gente. Já na educação infantil. Aquelas atividades de colar a bolinha no papel, de diferenciar cores, de juntar quebra-cabeça, de montar um quebra-cabeça, de tudo isso está sedimentando este caminho chamado alfabetização. Então, a Base Nacional Comum Curricular vai dizer que no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, é a etapa de reforço daquilo que já foi começado, que já foi iniciado lá na educação infantil. Das habilidades desenvolvidas na educação infantil. Não é que na educação infantil a gente vai trabalhar com sílaba, com reconhecimento ainda não, tá? Mas as habilidades que foram desenvolvidas naquelas atividades de reconhecimento, de identificação, de imaginação, de criatividade, tudo isso contribui para o processo de alfabetização. E nós vamos mostrar ao longo de outras lives e nos materiais que a gente vai compartilhar no nosso Instagram, @ludoalfabetizatão, como isso se materializa, se concretiza, tá? Então fiquem de olho nesse Instagram. E aí, você concorda, Aline, com isso? Que a alfabetização ela não começa no primeiro ano? Ela começa muito antes? Eu estou aqui só colocando aqui o nosso Instagram para o pessoal que está entrando. Eu vou deixar aqui como comentário, tá? Perfeito. Espera aí, só um instantinho. Para quem não conhece, clicar lá para depois, né, para seguir, certo? Que a gente vai sempre atualizando o nosso conteúdo. Foco nos últimos tempos tem sido alfabetização e a gente vai tentar trazer isso um pouco para aquela página para ajudar os professores, os profissionais, na verdade, não somente professores, mas todos os profissionais que têm interesse pela temática, né? E eu concordo os neuropsicólogos, perfeito. Exatamente. Eu concordo demais, Daniel. Inclusive, enquanto você falava, eu ficava aqui pensando, enquanto professora e enquanto terapeuta, que é o que eu sou atualmente. Como professora, a gente vivia muito essa sobrecarga, né? De receber crianças com aquela pressão dos pais. Professores que estiverem vendo essa live vão me entender. Na alfabetização, para o professor, é uma época de muita sobrecarga, né? A gente recebe aquelas crianças e tem aquela meta em 12 meses, não, né? Em 11 meses, porque o mês de janeiro não conta, em 10 meses, porque o mês de junho também não conta, para muitos, mês de julho, em 10 meses, fazer com que a criança ela saia lendo, né, do primeiro ano. Então, assim, quem é professor vai entender o quanto isso traz uma carga, na verdade, uma sobrecarga para o profissional. Por quê? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente compreende, talvez não na teoria, mas na prática, que a alfabetização ela vai acontecer toda no primeiro ano, quando na verdade não é. A alfabetização, como o Daniel colocou, como a BNCC coloca, como tantos autores já trazem, ela é um processo. Logo, ela não acontece da noite para o dia. Não tem como você esperar que uma criança no primeiro ano, ela já saia chegue sem saber ler e saia lendo. Se ela não tem um bom processo, ela não fez um bom processo durante a educação infantil. E hoje, como terapeuta, eu vejo muito isso, né? Crianças que vêm no pós-primeiro ano, aí no segundo ano, no terceiro ano, que chegam sem saber ler, sem conseguir, às vezes até, acho que eu converso muito com os pais, eu digo muito isso a eles, e eles se identificam bastante, né? Meu filho sabe as letras, ele conhece todas as letras, ele sabe as sílabas, mas ele não consegue juntar. E aí eu sinto muito isso, né? Mas isso é o primeiro sinal
de que tem habilidades que não foram desenvolvidas na educação infantil. E é a prova inconteste de que a alfabetização é um processo que começa no primeiro ano que a criança entra na escola, lá na educação infantil, no maternal, onde quer que ela esteja. Então, essas habilidades iniciou a alfabetização. Pode dizer, essas habilidades das quais a Aline fala são justamente as habilidades de percepção, atenção, memória, linguagem, raciocínio, criatividade, que tudo isso independe da apresentação do sistema grafofonêmico de letras, de sílabas, de palavras, enfim. Pode continuar, Aline. Não, mas era isso mesmo, né? Mas essa ilustração daquilo que Daniel traz, do quanto é necessário. Aí teve uma mãe, né? Eu sempre vou me lembrar dos casos dos pais, das coisas que eu escuto, porque de fato é o meu contexto hoje. Conversando com uma mãe recentemente, que tem uma filha de 9 anos que ainda não consegue ler, né? E aí, claro, né? O período de alfabetização dela pegou ali aquela época da pandemia e ela ficou bem impactada com a aula online. Então, assim, ela teve muitas dificuldades, eu estou falando da criança, né? Teve muitas dificuldades em se adaptar a telas, então não teve aí um bom processo já no primeiro ano. Porém, muitas habilidades que ela deveria ter aprendido na educação infantil também ficaram em déficit e foram aulas presenciais, né? E aí ela chegou agora, né? Atualmente tem entre 8 e 9 anos, e ela não consegue ler. E aí eu, escutando o relato da mãe, eu percebi que eram coisas muito simples que estavam faltando. Eram habilidades muito simples que faltava para ela fechar o processo de compreensão, de aprendizagem. E aí eu perguntando algumas coisas às mães, né, com relação ao sistema grafofonêmico, né, o que ela já sabia, o que ela já compreendia, e a mãe sempre colocando, né? Não, mas ela é muito inteligente, não, mas ela sabe das letras, ela sabe das sílabas, se eu fizer algumas perguntas, ela consegue me compreender. E o que está faltando, mãe? O que você acha que está faltando? E aí ela dizia, não sei. Por quê? Porque na nossa mente, muitas vezes, a gente compreende a alfabetização como sendo um processo extremamente relacionado ao aprendizado do alfabeto e das sílabas. É como se alfabetizasse as palavras, as letras, as frases, mas isso é quando o solo já... Sim, pode isso é quando o solo já está plantado. Eu estou percebendo que está tendo um delay entre a minha fala e a sua, né? Por isso que parece que a gente está brigando. Mas tudo bem, mas é isso. A alfabetização, o primeiro mito que a gente já começa aqui na live desmistificando, porque mesmo como professor, já tendo passado por todo um processo de formação, já tendo compreendido como se dá todo o processo, já tendo sido alfabetizadora. Então, assim, mesmo com tudo isso, a gente sabe que algumas coisas ainda ficam ali martelando na nossa cabeça, alguns mitos, né? E o primeiro deles, que a gente já vai derrubando aqui, que nem estava programado, né, Daniel, mas que acaba surgindo, é o mito de que a alfabetização está diretamente ou unicamente relacionada a alfabeto. Acho que pela palavra, né, alfabetização e alfabeto, então a gente correlaciona e junta sem muitas vezes pensar que esse processo é extremamente complexo, envolve várias partes do nosso cérebro, envolve áreas auditivas, visuais, áreas responsáveis pela linguagem. É um processo que envolve todas aquelas noções que a gente aprende lá na educação infantil, de maior, menor, sequência, percepção visual, percepção auditiva, consciência corporal, esquema corporal, sequência lógica, tudo isso está envolvido. Então, se isso não vamos dizer assim, não faz
parte do aprendizado da criança, da alfabetização, do processo de alfabetização, logo ela não vai conseguir juntar as letrinhas, as sílabas, não vai conseguir Perfeito. compreender esse processo, porque eu diria que o juntar as sílabas e compreender o que está escrito já é a casa pronta, né? Isso, E exato. a gente precisa entender que para a construção de uma casa eu preciso de um alicerce, eu preciso dos materiais, eu preciso de fazer acabamento, eu preciso de eletricista, não é assim, pessoal? Vocês que estão vendo Sim. aí a live, é dessa forma que se constrói uma casa. Então, o processo de E, alfabetização eu comparo muito a essa construção, a construção de uma casa. Precisa de todo um processo. Se eu construo uma casa sem um bom alicerce, sem um bom material, sem um bom acabamento, a minha casa, ela, primeiro, se ela se erguer, né, ela está a declinar, a se deteriorar com mais facilidade. Da mesma forma, o processo de alfabetização. Continue, Daniela. e aí, enquanto a criança, lá na educação infantil, brinca com o quebra-cabeças e ela percebe que se ela juntar peças que seriam assim, se ela traz essa peça para cá e não junta, qual é a relação que a gente faz disso com o processo de formação, o processo de produção de palavras, por exemplo? Ela vai perceber que determinadas palavras determinadas sílabas vêm primeiro, eu não posso inverter a ordem, porque senão eu não consigo formar a palavra. Então, no brincar, os grandes nomes do desenvolvimento, como Piaget, Vygotsky, Vallon, que a princípio não pensaram nisso diretamente voltados para o processo de alfabetização, para a escola, mas que acabaram contribuindo bastante com a educação. Então, esses autores, né, esses grandes nomes que a gente estuda bastante em pedagogia, em psicopedagogia, em psicologia, no desenvolvimento infantil. Esses grandes autores vão destacar a importância do brincar sobretudo nas séries, na educação infantil, tá? Nos primeiros anos da criança na escola. Essa brincadeira, reconhecer formas, reconhecer cores, noções de espaço, né, lateralidade, essa parte motora, tudo isso está sedimentando, está construindo o caminho, pavimentando o caminho da alfabetização. E essas brincadeiras, elas contribuem para o desenvolvimento dessa tão sonhada consciência fonológica, a maturidade grafofonêmica, né? E que tudo isso vai culminar lá no princípio alfabético, né? Lá na última etapa, que é o princípio alfabético. Eu chamo de última etapa, mas a alfabetização ela se desenvolve ao longo do ensino fundamental, tá? Com o seu ápice ali no primeiro e no segundo ano. Mas aí, considerando que as crianças têm ritmos diferentes, nós precisamos entender que às vezes nós precisamos voltar para o desenvolvimento de certas habilidades que não foram desenvolvidas. E aí é nesse contexto da importância do brincar como uma linguagem, ei, gente, o brincar como uma linguagem essencial da criança. Olha que bonito. Então, é nesse contexto do brincar como uma atividade essencial que entra o jogo. Imaginem só, consciência fonológica, identificação, percepção, maturidade grafofonêmica são processos extremamente complexos. E aí, se a gente não insere o lúdico nisso, se a gente não traz... Opa, a Aline está rodando assim, ó. Deixa me ver. Aline, ativa os dados móveis também para poder, quando a internet sua fizer isso, você não sair da live. Você está travada. Eu não sei se é você ou sou eu. Eu acho que é você. Deixa me ver aqui, ó, se alguém comenta, tá? Opa. Ah, ela saiu, ó. Era a internet dela. Vamos lá, vou chamá-la novamente. Aline. Eita. Mas faz parte, viu? Fica por aí, gente. Faz parte, essas coisas fazem parte. Pera, nosso papo tá bem legal. Aline, se você estiver por aí, peça para entrar, solicita a entrada novamente, que aí eu vou ver você aqui, tá?
Opa. E aí, como eu estava dizendo, né, o brincar, nesse processo, né, de alfabetização, que é um processo tão complexo, a gente precisa investir na ludicidade para tornar o caminho mais interessante e para dialogar com o interesse da criança, que é o brincar. Porque o brincar é vital para a criança. Então vamos pegar o interesse da criança e o nosso interesse. Qual é? O interesse da criança, o brincar. O nosso interesse, que ela seja alfabetizada. Então vamos unir essas duas coisas e vamos trazer o brincar para a alfabetização. E aí é nesse contexto que nasce o termo ludoalfabetização. É um termo criado por nós, por mim e por Aline, né? Que pega os princípios da ludoterapia lá da psicologia e une as ciências da alfabetização. Aline, você está por aí? Eu acho que a internet de Aline caiu, viu? Vocês estão me vendo, gente? Alguém me dá um oi, por favor. Alguém me dá um oi. Deixa eu me ver aqui. Eu acho que a internet de Aline caiu. Ela ficou sem internet. Mas vamos continuar, tá? Vamos continuar. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Ah, agora sim. Agora sim. Já mandei o convite para a Aline. Oi, Aline. Mandei o convite para você voltar. Ah, perfeito. Aline, ativa... A minha conexão tá boa, né, Gisele? Ok. Aline, ativa os dados móveis do teu celular, porque aí se a internet cair, aí você permanece na live. Ok. Eu estava falando justamente, Aline, do quanto, dada a complexidade do processo de alfabetização, a gente precisa unir os dois interesses. O interesse de alfabetizar a criança por parte do professor, da escola, da família e futuramente o próprio interesse dela também, porque vai ser uma necessidade da criança, que ela seja alfabetizada. E o interesse da criança, o interesse primeiro, que é o brincar, que é vital para a criança. Então, unindo esses dois interesses, nasce o termo ludoalfabetização. Né? A gente juntou os princípios da ludoterapia, né? que é uma abordagem de trabalho dos psicólogos. Tá? Nós não somos psicólogos, gente. A gente só usou alguns princípios da ludoterapia para fundamentar o conceito de ludoalfabetização. Que numa live seguinte, né, a gente vai explicar melhor o que é essa danada de ludoalfabetização. Mas por hora, eu quero que vocês entendam que é preciso investir naquilo que é vital para a criança para não tornar o aprendizado, para não tornar o processo de alfabetização enfadonho, maçante e frustrante. Invista no jogo, na ludicidade. E aí, há jogos envolvendo diversas que atendem a diferentes objetivos de desenvolver a consciência fonológica, de apresentar a grafofonêmica ao aluno, né, para que ele identifique ou aprimore a maturidade grafofonêmica. E aí, nesse contexto, né, da importância dos jogos para a alfabetização, a Aline tem uma experiência para contar para a gente sobre um jogo que a princípio foi pensado para uma coisa, né? Ele tem um determinado objetivo, mas pela mediação e pela percepção dela enquanto professora, enquanto terapeuta, enquanto mediadora da atividade, o jogo cumpriu outro objetivo. E aí é preciso que a gente tenha essa percepção, esse olhar apurado, que a gente conheça de processo de alfabetização, que a gente saiba quais são as habilidades cognitivas, entenda o que é cognição primeiro, depois saiba quais são essas habilidades cognitivas, para identificar numa mediação com o aluno, no contato com o aluno, quais são as habilidades cognitivas que esse aluno ainda não domina, porque é nessa habilidade que a gente precisa focar. Tá? E Aline, eu queria que você contasse para a gente dessa experiência, que quando ela me contou, eu disse, isso aí tem que ir para a live, porque é muito interessante. Então escutem essa história é real. Você está com o jogo aí? Achei muito engraçado.
Mas, enfim, antes de trazer um pouco dessa experiência que eu vivi, eu queria é, falar algumas coisas que me vinham aqui à mente quando eu escutava o Daniel falar, né, sobre essa questão do brincar, dessa necessidade vital, na verdade, dessa força interior que a criança tem, né, que precisa ser aproveitada ali no processo de alfabetização. Eu ficava me lembrando, pessoal, eu me lembro dessas coisas porque tanto eu como Daniel, a gente está na educação faz muito tempo, né? Então você acaba acumulando, vocês veem esses rostinhos assim de Sim. 15 anos de idade, né? Mas na verdade já Na tem uns 15 verdade, em nós sala temos de aula. 15 de sala de aula, isso. 15 em sala de aula, né? Os outros 15 eu acho que a gente estava nem sei onde, né? Mas assim, é, a gente vai lembrar, é impossível não lembrar de toda essa trajetória que a gente já fez na educação e lembrar da alfabetização relacionada à família silábica, todo aquele esforço que nós, enquanto professores, às vezes fazemos, né? Quando a gente está na alfabetização, de ensinar as famílias, de trazer toda aquela. Eu me lembro que algumas salas por onde eu passei, né? A gente sempre colocava na parede, né? Aquelas famílias silábicas e fazia um investimento gigante para a criança decorar, Bá, Bebi, Bobu. E assim, tudo aquilo acabava sendo um processo exaustivo, porque chegava no final do ano e a gente não tinha os resultados que a gente pretendia ter. E hoje, Exaustivo para as duas partes, para a gente e para as crianças. exaustivo para as duas partes, e para os pais, e para a escola, que precisa dar um retorno para os pais. Então, assim, é um processo angustiante. E que hoje eu vejo, sendo bem honesta com vocês, hoje eu vejo que é um processo que não precisa ser tão angustiante. Se a gente se debruçar no estudo, na leitura, de compreender o que de fato é essencial no processo de alfabetização, de compreender a importância do brincar, trazer isso para a sala de aula, não como um recurso que eu utilizo em uma aula esporádica, mas utilizar isso como norteador do processo, né? A ideia da ludo-alfabetização, que Daniel até já teve a oportunidade de trazer, é não utilizar o jogo uma vez quando eu pretender tratar de algum assunto relacionado à alfabetização, mas de tornar o processo de ensino e aprendizagem lúdico. E aí mergulhar nas teorias que envolvem a ludicidade, porque existem teorias, existem métodos, não, nada é aleatório, né? É ciência. Não é o que a gente acha, tá? Não é porque a É o gente que a acha que é gente mais acha. interessante. Tem fundamentação, tem Exatamente. estudo científico comprovando a eficácia do adentramento do jogo no processo de alfabetização. A própria gamificação, que é uma metodologia ativa, vem também corroborar com essa teoria. Então, assim, minha gente, é tudo fruto de estudos, muitos estudos. Eu costumo dizer que a alfabetização é uma ciência, e como toda ciência, ela envolve uma série de experimentos. Ciência também é experimento. Então, assim, além de estudo, é experimento. Então, a gente precisa confiar na ciência e mergulhar naquilo que já foi experimentado, para não sair por Perfeito. aí aplicando qualquer cartilha, né? Porque a gente tanto vai prejudicar a nossa saúde mental, porque a gente vai passar aí um ano inteiro tentando fazer algo e sem alcançar os resultados que a gente quer, e isso prejudica até a nossa autoimagem, porque o professor ele acaba se sentindo incapaz de fazer aquilo que ele sabe fazer, de fazer aquilo que ele estudou anos para fazer. Mas por quê? Porque ele segue cartilhas, ele segue, né, às vezes uma metodologia que é vazia. Quase de receita, né? A Uma receita da quase alfabetização. receita que está lá, né? Quando a Então, gente tem no jogo, quando a gente pode encontrar no jogo uma oportunidade riquíssima de entender lacunas, potencialidades, de estudar a criança. Quando a gente está numa situação de mediação, de aprendizagem envolvendo jogo, por meio de jogo, a gente tem uma oportunidade riquíssima de entender o que a criança sabe e o que não sabe.
para a partir daí traçar metas para aquela criança. E aí eu queria que você contasse a experiência do jogo que você aplicou, que você foi com intenção e voltou com outra. Isso. Eu fui aplicar um jogo, eu trouxe até outras propostas aqui depois para ilustrar essa realidade. Mas eu fui aplicar um jogo com umas cartinhas, que são umas cartinhas de imagens que eu tenho aqui no meu armário, né? E o nome desse jogo, ele é Batalha de Palavras. É um jogo para... Eu utilizava muito a palavra avaliar, porque o meu contexto hoje é o contexto terapêutico, e no contexto terapêutico o que reina é avaliação e intervenção, né? Então, eu utilizo esse jogo para, geralmente, avaliar a habilidade de consciência fonológica, realismo nominal, que é aí nesse processo, também envolve esse processo de alfabetização. E aí teve uma determinada criança... ela tem entre 5 e 9 anos, né? E aí a mãe trouxe a criança, ela tá nesse processo ainda da alfabetização, também veio de uma realidade bem complicada durante a pandemia, e tem outras realidades que envolvem, para além da sala de aula, né? Realidades familiares, enfim. E aí eu fui aplicar o joguinho com a criança, que na verdade são imagens, e você mostra, por exemplo, 2 imagens e pergunta à criança qual é a palavra maior. Mas vejam que não tem palavra aqui, né? Ele olha a imagem e mentalmente ele precisa compreender qual é a palavra e não a imagem maior. Para a gente ver se ele ainda está naquela parte do realismo nominal, ou se ele já avançou. Alguns cotidianos de significado, significante. Isso, Olha como é exatamente. ciência. Olha como a alfabetização é ciência. Exatamente. E aí eu mostrei, né, por exemplo, vou pegar aqui 2 imagens, né? Leão e dentadura. Vou pegar imagens hipotéticas, não foram as imagens que eu mostrei, mas dá para ilustrar bem o caso. Leão e dentadura. E aí eu perguntei para a criança assim, qual é a palavra maior? E aí ele disse leão. Eu perguntei por quê, e ele disse porque o leão, ele é maior do que a dentadura. Veja onde é que ele estava. Ele estava na imagem, na compreensão da imagem. Para ele, um leão é maior do que uma dentadura, e de fato é. Mas se a gente pegar a palavra leão, ela é menor do que a palavra dentadura. E essa foi a pergunta que eu direcionei. E aí eu expliquei para ele qual era o objetivo do jogo, o que eu pretendia ali, e o que eu queria exatamente que ele dissesse. E aí ele foi e disse, então ele calculou, Acho que travou novamente a internet de Aline. É porque, gente, a gente mora na mesma cidade, inclusive, tá? Mas choveu. E aqui choveu, a internet já fica assim, meio dando trabalho. Aline, se a internet caiu, você sai e volta novamente, tá bom? Então, como ela estava explicando, era uma atividade de realismo nominal. A criança tinha que pegar a pista da palavra e não da imagem. E ela redirecionou o comando, explicou para a criança novamente qual era o objetivo, não era olhar para a imagem, era pensar. E aí ele calculou, leão, dentadura. Então ele percebeu que a palavra dentadura, até pelas vezes que abre a boca, né, para dizer a palavra, ela é maior do que leão. E ele entendeu, ele captou isso. Só que aí tem a segunda parte da história. Presta atenção, ele já sacou qual é. Então ela apresentava casa e patinete. Qual é a palavra maior? Ele entendia, patinete, ele sacou. A palavra paralelepípedo, que é só a imagem só de um tijolo, né, de um bloco. E a palavra trem. Trem é gigante, né? O objeto tem, o trem, o meio de transporte trem, é gigante. Então, ele sacou, ele entendeu, e aí ele estava acertando tudo. Mas aí, pela mediação, pelo acompanhamento que a Aline estava fazendo, ela percebeu uma coisa. Deixa eu colocar aqui, viu?
Deixa eu colocar a ludoalfabetização aqui. Deixa eu chamar a Aline novamente. Perfeito. Pronto, Aline, eu estou te chamando novamente. Pronto. Gente, olha, não foi a chuva, não foi a internet, foi o Instagram. Eu quero deixar registrado aqui que o Instagram já me expulsou dessa live 3 vezes. Eu tive que entrar por outro perfil. Foi. Aparece aqui, você foi desconectado do Instagram. Mas, rapaz. Mas posso continuar? Que a criança acabou entendendo o que é. Aí você começou a mostrar outras e ele sacou, ele entendeu. Mas o que foi que aconteceu? Que aí na sua mediação, no seu acompanhamento, você percebeu. Olha a importância da mediação, viu, gente? Não entregar o jogo para a criança e dizer jogue, brinque. Não é o jogo pelo jogo, é o jogo mediado, intencional, com uma intencionalidade pedagógica. Diga aí, Aline. Isso. Eu fui compreendendo que ele sabia ler, porque eu perguntei qual é o nome do jogo? E aí ele viu a caixinha do lado e falou Batalha de Palavras. E aí eu disse, ele está lendo, porque a forma como ele me disse deixava a entender que ele estava lendo na caixa. E eu olhei do lado, estava a caixa do jogo. E aí eu expliquei para ele novamente e ele me disse o que eu queria. Depois passou uns 5 segundos, eu mostrei mais 2 imagens e perguntei. E aí ele me disse com relação ao tamanho da imagem novamente. E eu perguntei assim, mas você compreendeu o que eu queria dizer? E aí ele disse, você pediu a imagem. Eu falei, eu acabei de lhe dizer que eu queria a palavra. Aí ele dizia, a palavra? Aí me dizia. Aí eu mostrei mais 2 imagens e perguntei a mesma coisa. E ele me disse a imagem de novo. E aí eu compreendi, pela mediação, que o problema dele não era com a leitura, era com memória de trabalho. Ele estava com dificuldade na memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, que permite que a gente, vamos supor, no meio de um jogo, você compreenda, por exemplo, as regras do jogo, para você continuar ali executando aquela atividade. E claro, né, em outros momentos também a gente recorre à memória de trabalho. E aí o problema dele não era na leitura, era na memória. Mas eu só pude ter essa compreensão a partir da mediação. E aí foi aí onde eu entendi que era fundamental a mediação, porque no meio do jogo, quando eu compreendi que o meu objetivo com aquele jogo já tinha sido alcançado, eu até tive vontade de parar. Eu pensei, vou parar porque não faz sentido para ele. Eu já compreendi que ele já passou da fase de realismo nominal. Porém, eu resolvi continuar quando eu percebi a oscilação na memória. E aí eu fui avaliando e percebi que essa criança ela tinha comprometimentos na área da memória e que não estavam relacionados diretamente à alfabetização. E dessa mesma maneira que aconteceu com essa criança, acontecem com muitas e pode acontecer inclusive com você, que está aí assistindo a live, né? E aí porque a mediação... Exatamente, é só a mediação que me oportuniza isso. Exatamente. E às vezes, durante a mediação, a gente vai compreendendo não somente o que o aluno ainda não sabe, mas também aquilo que ele já sabe. Para a gente conseguir avançar as etapas e buscar ele, e pegar ele lá onde ele ficou parado, onde ele não conseguiu fechar o aprendizado. Mas só nesse processo de mediação, e veja, a mediação ela é tão importante. Porque não é só dar um jogo e dizer, vá brincando que a tia está aqui olhando, né? Vá lá, observe, vá jogando que eu vou lhe ajudando. Não se trata de uma ajuda. A gente vê muito, inclusive nas escolas, o jogo, essas peças de jogos que foram produzidas com uma intencionalidade, que não era o menino montar uma torre de cartas. A gente vê inclusive peças de jogos misturadas com outros brinquedos, né? Com bonecas, com carrinhos, Então a gente está perdendo aí Gente, eu não estou condenando a brincadeira livre da criança, tá? Também precisa da brincadeira livre, só entre elas, ou então só entre ela e o brinquedo.
Nós estamos falando do jogo mediado, aquele que quer cumprir uma intencionalidade pedagógica, tá? Aí precisa da intervenção do professor. Inclusive, Vygotsky vai dizer que a aprendizagem da criança só acontece pela mediação. E aí, na escola, quem é que faz esse processo? Quem é que conduz esse processo? O professor. Olha essa frase que interessante de Vygotsky. O caminho do objeto de estudo ou de interação até a criança e dela até o objeto passa por outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? O professor. Então, se a gente entrega essas cartinhas, se a gente entrega outros jogos para a criança, a gente até consegue desenvolver outras habilidades nela, mas não necessariamente aquelas cujo jogo objetivou primeiramente, que a criança está brincando sozinha. Então, a gente precisa mediar os jogos, as atividades. O aprender brincando, ele só de fato se confirma, a criança só aprende brincando de fato, se tiver mediação. Se não tiver mediação, ela vai aprender outras coisas, tá? Eu não vou dizer que não aprende, mas ela aprende outras coisas. Não necessariamente aquilo que você objetivou para ela dentro desse processo, desse conjunto de habilidades cognitivas necessárias à alfabetização. Para isso precisa ter mediação. E essa mediação, ela precisa ser fundamentada. É uma mediação fruto de estudos, fruto de um mergulho na ciência. Porque se eu, enquanto mediadora, não tiver um preparo, uma fundamentação teórica, não tiver leituras na área, e quando eu digo na área, é na área do desenvolvimento infantil, no caso do alfabetizador, na área da alfabetização, se eu não tenho leituras nessa área, o que vai acontecer? Vai estar eu, a criança, o jogo, porém, eu não vou conseguir ir além daquele jogo, para além daquele jogo. Eu vou ficar, tanto eu quanto ela, nós iremos ficar restritos àquele material que está ali diante de nós. Quando, na verdade, esse material que está diante de nós, ele poderia servir para uma infinidade de outros objetivos, de outras finalidades. Vai estar na mesa o jogo da memória, eu, o professor, a criança e eu brincando com ela várias vezes de encontrar os pares. Quando eu posso ir além disso, entendendo qual é a necessidade da criança, qual é a habilidade cognitiva que ela ainda não domina, para a partir do jogo mediado, tentar desenvolver essa habilidade. E aí eu faço uma pergunta, né, a quem está aqui na live, a quem está assistindo essa live, né? Você conhece sobre o cérebro da criança que você acompanha? Você sabe como se dão os processos de aprendizagem dentro do nosso cérebro? Você conhece as áreas, eu não vou nem muito profundo, mas assim, você conhece o cérebro que você está trabalhando só nas áreas que dizem respeito à aprendizagem? Porque se eu não conheço, aí eu já vejo aí um sinal de onde eu preciso partir para começar o meu estudo, para começar as minhas leituras. Porque se eu não consigo compreender o processo neurobiológico da leitura e da escrita, consequentemente, eu também não vou conseguir ajudar aquela criança. Porque talvez eu esteja ali. Exatamente. Eu até vou ter força de vontade, estão me entendendo, né? Eu até vou ter força de vontade, eu até vou ter, assim, aquela vontadezinha lá no fundo de fazer uma coisa melhor. Mas eu não vou conseguir, minha gente, porque, assim, não tem como. O caminho é o estudo, o caminho é o conhecimento. O caminho, inclusive, para ser um bom mediador. É o que diferencia um mediador do outro, é a leitura, é o conhecimento, é o estudo, é o tempo que eu me dedico àquilo ali. Quanto mais fundamentação você tiver e mais domínio das várias possibilidades, dos vários desdobramentos daquele jogo, mais chances você tem de ajudar a criança, de contribuir de fato com esse processo de alfabetização. A Aline falou aí da importância do estudo. No nosso Instagram, vou lembrar vocês para seguir, tá? @ludoalfabetização. Sem o C, sem o rabinho do C cedilha e sem o acento no A, tá?
Sigam, porque lá nós vamos postar material, nós vamos colocar material em PDF de graça para vocês lerem, tá? Materiais que já estão aqui na internet, mas que a gente fez toda uma curadoria e nós vamos disponibilizar para... É o famoso comece por aqui. Vá por esse, depois por esse, tá? Para a gente ir construindo essa rede fundamentada. Pois bem, estamos caminhando para o final, tá? Já estamos caminhando para o fim da live. Passou rápido, não foi? A gente tem muito... A gente poderia dizer muito mais coisa, mas pelo tempo de live, até porque a ideia é ficar gravada para depois ser acessada, né, de forma assíncrona, o tempo já está ok e a gente cumpriu a nossa pauta de live. Gostaria de convidá-los para as próximas lives. Gente, nós pretendemos fazer lives sobre estágios de desenvolvimento na perspectiva piagetiana, sobre mediação, o que é mediação de fato na perspectiva vigotskiana, e afetividade nessa condução do processo de alfabetização por meio do jogo na perspectiva valoniana. Além de outras temáticas que nós pretendemos trazer também com convidados, com psicopedagogos, com neuropsicopedagogos, com psicólogos, para a gente de fato fundamentar esse processo tão bonito, tão gostoso, tão prazeroso, que é a alfabetização. E entendendo o jogo, a ludicidade, como um potencializador desse processo. Porque dialoga com uma necessidade vital da criança, que é o brincar. Queria que vocês se Minha gente, aproveitem. Aproveitem, porque assim, essas lives são fruto de um projeto que a gente está, né, Daniel, tentando aí colocar para frente, porque é um projeto muito gostoso, sabe? Muito bom para a gente. A gente tá até se divertindo, sabe, nesse processo todo. Eu costumo dizer que tá sendo um hobby, né? Tá sendo em prol da nossa saúde mental também, sabe? Essa discussão, esses estudos que a gente tem feito, tem sido muito bom pra gente e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Inclusive, a ludoalfabetização, o projeto Ludoalfabetização, ele surge nessa intenção de ajudar. Porque nós já passamos por esse processo, né, Daniel? E a gente sentiu na pele o quanto é ruim você se sentir, muitas vezes, sozinho, diante da cobrança de todo um sistema, de toda uma sobrecarga em cima do professor, de dar resultados, de apresentar ali à sociedade um feedback diante daquela demanda que chega até o professor, né, no caso aí da alfabetização. E o quanto muitas vezes é ruim você se sentir sozinho e o quanto é bom você se sentir acompanhado por pessoas que já passaram pelo mesmo processo, inclusive pessoas que têm uma dedicação, um tempo de estudo na área e que podem trazer aí dicas, né, caminhos para a gente conseguir trilhar com mais sabedoria, eu diria, esse processo, esse caminho tão bonito que é a alfabetização e que hoje carece tanto, né, de norte. Até tem muita coisa, mas assim, diante da quantidade de informações que a gente tem hoje acesso, tudo fica muito disperso e às vezes falta uma sistematização. E esse é o nosso objetivo. É sistematizar como o professor faz a mediação desse processo de alfabetização com jogos, tá? Por isso o nome Ludoalfabetização. Então visite o nosso Instagram, Ludoalfabetização, e por lá nós vamos conversando mais, tá bom? Beijo, Aline, boa noite. Feliz Páscoa, gente. Boa noite, meu amigo. Feliz Páscoa. Foi um prazer imenso. Sempre é. Sempre é. Tchau. Tchau. A live vai ficar gravada. Tá.